maioria das pessoas sabe que o combustível é um fator limitante crucial durante desastres e emergências. Crises de gasolina por si só podem causar filas enormes de carro nos postos e vocês já viram isso. Some isso a outras situações de desastre e você terá um caos. É exatamente por isso que a regra do meio tanque é tão importante. Minas Ferramentas, a ferramenta certa para quem faz de verdade. Caluce, sua base segura para cada missão. Somos todos atletas, somos todos Groove, a maior marca de suplementos do Brasil. Eletrizar, energia e iluminação sem complicação. Tudo o que você precisa para suas instalações e projetos elétricos. Manter o tanque do seu carro ou caminhão acima da metade é uma das maneiras mais fáceis de se manter preparado. Curiosamente, muitas pessoas optam por arriscar ficar sem combustível, dirigindo até a luz da reserva acender antes de procurar um posto para abastecer. Esse reabastecimento impulsivo pode causar grandes problemas caso haja um atraso repentino ou falta de combustível. Fora aquelas pessoas que andam sempre na reserva, né? Vai no posto, coloca trintão, quarentão e anda sempre na reserva, sempre com risco do carro parar. Então, o que é essa regra do meio tanque dentro da preparação? É manter sempre o tanque do seu veículo pelo menos meio cheio. É simples assim. A gente aborda aqui os benefícios e as desvantagens e mais detalhes nesse vídeo, mas a regra básica pode ser extremamente útil em praticamente qualquer emergência, desastre ou situação de colapso social. Mas quais são os benefícios então dessa regra de preparação? Bem, eu acredito que você já ficou sem gasolina, eu já fiquei, já aconteceu com todo mundo. A maioria das pessoas já passou por isso em algum momento. Com sorte foi fácil de resolver, pedir para alguém buscar um galão de gasolina ou ir até o posto de gasolina mais próximo. Mas acabou sendo muitas vezes um transtorno que custou, no mínimo, custou tempo. Na realidade, esse é o melhor cenário, tá? Ficar sem gasolina durante uma crise de combustíveis seria muito pior. Ficar sem gasolina durante um desastre regional, enquanto você tenta evacuar, pode ser muito perigoso. E ficar sem gasolina durante uma situação de colapso social catastrófica pode ser fatal. Todos esses riscos em diferentes graus e todos estão relacionados ao seu tanque de combustível. Manter o tanque pelo menos meio cheio ajuda a mitigar esses riscos e pode fazer com que desastres e emergências tenham um impacto menor sobre você. Pelo menos quando nós falamos aqui em transporte, em momentos de emergência e situações de deslocamento. Outro benefício prático da regra do meio tanque é que você nunca mais vai ficar sem gasolina, pelo menos se você mantém sempre o meio tanque como regra, né, como se o meio tanque fosse o final do seu tanque, ou seja, e não a reserva da gasolina, você sabe que você sempre vai ter combustível pelo menos por uns bons quilômetros. Ficar jogando o jogo de quem pisca primeiro com a luz de combustível acesa no painel significa que pequenos problemas podem te deixar na mão. Com uma reserva de meio tanque estabelecida, em vez de usar a reserva natural do tanque, que é bem menor, você tem muito mais margem para lidar com eventuais problemas de abastecimento no dia a dia. Não apenas em emergência, isso pode te tornar mais confiável e pontual com menos incidentes na estrada, ficar parado lá e ter um trabalhão para arrumar combustível. Então essa regra de preparação aí do meio tanque é o suprassumo da resiliência em termos de combustível? Claro que não, gente. Tem suas desvantagens também. Claro que manter o tanque do seu veículo com meio tanque de gasolina tem algumas desvantagens. Para começar, você precisa abastecer com o dobro da frequência e isso consome mais tempo e pode ser um inconveniente. Então você vai ter que ter paciência para seguir essa regra. É melhor encarar essa desvantagem como um investimento, ok? Você está investindo em tempo extra agora para estar bem mais preparado e possivelmente economizar tempo em uma emergência. Sob essa perspectiva, o inconveniente não parece tão grande, parece? Respeitar a regra que é um grande ônus aí,
porque a regra do meio tanque é só uma regra, não é uma lei. Então você se sente à vontade para quebrar ela se realmente você precisar. Eu prefiro que você continue dirigindo do que parar para abastecer com meio tanque em uma área perigosa na cidade, por exemplo, 2 horas da manhã, isso quando tem posto 24 horas. Então é claro que abasteça com segurança, não faça essa regra tornar algo, digamos, que te coloque em risco. Aí não vai ajudar nessa balança. Eu tô dando aqui para vocês uma dica básica, na verdade, para você ter uma segurança com relação ao combustível. Mas é claro que o bom senso e a percepção situacional, ela deve sempre prevalecer sobre qualquer regra arbitrária que você encontre aí no YouTube. Não tô falando para vocês fazerem aí, sair para abastecer de madrugada na pira de deixar o teu tanque sempre meio cheio. Você abastece sempre que possível. Essa regra serviria para orientar o seu preparo geral. Ela não deve ser seguida à risca em todas as situações, ok? Sim, você pode flexibilizar essa regra. Se o seu tanque de combustível for pequeno, ou se você estiver na estrada, por exemplo, com frequência, pega a estrada com frequência, você pode ter dificuldade em cumprir essa regra e ficar mantendo o teu meio tanque, independente do que você faça. Uma das melhores maneiras de melhorar o teu preparo para abastecer na estrada é com um simples galão de gasolina a mais, por exemplo, do porta-mala. Carros off-road carregam para o lado de fora, caminhonetes na caçamba. Carros de passeio podem levar um pouquinho no porta-mala, que inclusive é bom para a situação de emergência. A ideia é você considerar como se metade do teu tanque fosse exatamente a reserva do teu carro. Eu particularmente faço isso. A luz da reserva do meu carro não acende, faz muito tempo que eu não vejo. Inclusive tem que deixar para ver se ela está funcionando ainda, se o sensor da boia está funcionando, porque faz muito tempo que eu não vejo a luz do meu painel. Sempre quando chega na metade, eu abasteço de novo. Quando você tem um galãozinho de gasolina cheio no teu carro ali para situações de emergência, você sempre vai ter uma reserva de combustível e pode inclusive ampliar, né, os teus recursos. É importante você estar atento à degradação do combustível, tá? O calor, os vapores, portanto um galão de gasolina de qualidade e um estabilizador de combustível são essenciais. Só que você não precisa esquecer o galão lá no teu carro. Faz a rotação desse combustível. Então colocou no galãozinho para reserva, a hora que chegar num determinado ponto, manda aquilo para dentro do tanque e enche o galãozinho de novo. Então você tem sempre, vamos dizer assim, gasolina fresca ou dentro da validade. Eu não vou recomendar nesse vídeo nenhum galão específico para vocês, marca, tem bastante na internet, vários tipos. Recomendo que você preste atenção naquilo que é feito para combustível, por questão de segurança, ok? Mas tem muitas marcas, muitos tipos de galões feitos para combustível, inclusive lojas online de equipamentos para carro, principalmente para off-road, você vai ver muitos galões desses que o pessoal coloca nos veículos off-road geralmente, e isso aí pode ser legal de você ter no seu carro. Só preste atenção, como eu falei, na questão de segurança, aquilo que realmente é feito para combustível. Ok, aí você vai dizer para mim, pô Fernando, mas o meu carro não é a gasolina, o meu carro é elétrico. Cara, o que eu vou dizer de carro elétrico para vocês? Brincadeira. Para o carro elétrico existe a regra da meia carga, ok? Também serve da mesma forma que o combustível, só que daí nós estamos falando de bateria, de eletricidade. Os veículos elétricos, eles estão gradualmente conquistando as estradas, as pistas, as cidades. Isso é natural, tá? Tá acontecendo isso aí. E enfrentam um problema ainda maior quando ficam parados sem energia, porque não é assim para você recarregar um carro e não é todo posto hoje que tem onde recarregar esse carro. Se esses veículos ficarem parados sem energia, vai ser um baita de um problema. E o carregamento leva muito mais tempo, com certeza, do que abastecer um tanque de combustível num posto, por exemplo, um combustível convencional. O que pode transformar a situação de ficar parado em um verdadeiro pesadelo ou literalmente necessidade de reboque, se for aí no cotidiano, no dia a dia. A maioria dos veículos elétricos, eles possuem um sistema de navegação inteligente que avisa com bastante antecedência se você estiver prestes a iniciar uma viagem e a bateria estiver com menos de 20% de carga restante. Mas tem uma lei que eu respeito tanto quanto a lei da gravidade, tá? Que é a lei de Murphy. Ela tá sempre do teu ladinho ali te espreitando, te orbitando. E você pode ficar sem energia. Assim como acontece com carros a gasolina, se ficar preso no trânsito ou for surpreendido por outros imprevistos, ok?
Com a possibilidade de recarregar domesticamente, manter a bateria totalmente carregada regularmente se torna fácil. Mas em viagens rodoviárias, daí o BO é outra história. Você precisa decidir quando recarregar. Geralmente a ideia é você verificar a autonomia restante em vez da porcentagem da bateria e garantir que você tenha uma distância considerável até os pontos de recarga, ou seja, exige planejamento. Uma configuração que eu sugiro para vocês evitar é o carregamento programado, presente na maioria dos veículos elétricos, que adia o carregamento para horários de menor consumo de energia, visando auxiliar a rede elétrica e reduzir os custos de energia, tá? Isso parece ideal até você precisar do teu veículo elétrico em uma emergência e descobrir que ele está descarregado ou ele está plugado carregando. Ficar sem energia elétrica em um veículo elétrico é bem complicado. Não dá para simplesmente ir a um posto de gasolina, como você faria com um carro comum a combustível, e voltar com um galão de gasolina emprestado. E recarregar a bateria não é tão simples quanto dar uma partida de um carro convencional quando a bateria está descarregada. Provavelmente você vai precisar de um reboque ou de alguma criatividade se quiser carregar o carro. Para você ter uma ideia da quantidade de energia necessária, uma estação de energia, uma Anker Solix, que ela parece aí uma Blue Edge, uma EcoFlow, né, de última geração, ela armazena 2.048 watts-hora de energia, o suficiente para dar autonomia de apenas 16 km para um Tesla Modelo 3, por exemplo. E levaria cerca de várias horas para transferir toda essa energia. Então não adianta você pensar que vai pegar um EcoFlow e enfiar no porta-mala que você vai carregar o teu carro elétrico, porque não é bem assim. A questão é, o combustível ele é um recurso escasso em praticamente todos os cenários de emergência que você analisar. Se você estiver devidamente preparado para emergência, você sabe que seu veículo é um recurso valiosíssimo, tá? Para evasão ou para se afastar de um perigo. E mantê-lo em boas condições é uma questão de prioridade. Aí não só combustível, mas entre outras questões envolvidas aí. Você ter o conhecimento sobre o seu veículo e o cumprimento de algumas regras, vamos dizer que você vai autoimpor para você, podem ser tão importantes quanto o seu kit de emergência para carro, que também é uma boa você ter. E por falar em regra de meio tanque e conhecimento sobre o seu veículo, tem um vídeo do nosso amigo Maicon aqui da equipe do canal Anderson Machado que eu recomendo que você assista. Ali ele fala dicas básicas de mecânica que você tem que prestar atenção para manter o seu carro sempre em dia. E são dicas excelentes, então recomendo esse vídeo, tá aqui nos cards para vocês, assista que você vai gostar. A simples regra do meio tanque pode manter você na estrada e pronto para enfrentar o próximo obstáculo. Essa é uma regra simples de preparação que você pode adotar para a sua vida para te trazer mais segurança. Tem o ônus, mas o bônus compensa. E se você parar para pensar, a grande realidade é que não vai aumentar o teu custo de vida, porque a gasolina que você coloca antes já era a gasolina que você ia pôr depois. Então você não vai estar gastando mais dinheiro, só vai estar colocando antes ou vai estar criando, vamos dizer assim, uma reserva de combustível. Tudo aquilo que se abastece, você vai acabar utilizando de certa forma. A questão é você ter uma reserva de emergência no seu próprio carro para situações de emergência crítica. E não precisa nem ir muito longe, tá? Pensa aí você precisar ir até um hospital, uma situação de emergência na família, alguém está passando mal, alguém precisa de socorro médico e você geralmente tem carro, você às vezes não vai esperar por uma ambulância, tá? Que demora às vezes muito tempo para chegar. Você vai querer pegar teu carro e levar essa pessoa no médico. Aí você vai lá e olha que o seu carro está sem combustível. Por isso que eu falo, não fique naquela história de ficar com a luz da reserva acesa e andando com o carro na reserva. É a pior besteira que você pode fazer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. É um vídeo simples, uma dica simples, mas muito valiosa para tornar a tua vida mais segura em uma situação de emergência ou mesmo no dia a dia. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal. Você que já é inscrito, curta o vídeo que ajuda o nosso trabalho. E é claro, veja aqui na descrição os links dos apoiadores desse trabalho, das empresas que apoiam esses conteúdos aqui do canal Anderson Machado. Tem cupons ali que ajudam você a economizar caso você quiser adquirir algum equipamento nessas lojas, que vai dar aí um save nas suas finanças. Para você que gostou desse conteúdo, toda terça-feira tem vídeo do Fernando aqui no canal Anderson Machado. E para você que quer ver um pouquinho mais dos meus conteúdos no meu outro
outro canal, o canal Área Z, recomendo que você busque aí no YouTube Área Z, você vai achar o meu canal lá e lá eu tenho mais dicas de preparação e sobrevivência, além de assuntos correlatos. Então, busca lá, segue, que eu acredito que você vai gostar. E é claro, se inscreve aqui, curte, que ajuda o trabalho, porque na próxima semana tem mais um vídeo do Fernando aqui trazendo dicas de preparação e sobrevivência para vocês. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo do canal Anderson Machado.